Quando a gente fala em qualidade de alimento, a gente tem que fazer um seguinte questionamento. O que é qualidade? Né? E qual é o parâmetro que eu posso afirmar que uma alimentação tem ou não tem qualidade? Né? Quando a gente fala de qualidade, a gente pode falar de 3 aspectos específicos. O fato do alimento ser saudável, e aí a gente vai estar falando de qualidade nutricional. O segundo aspecto é o fato do alimento ser seguro, que eu vou estar falando da qualidade sanitária. E o terceiro aspecto, eu estou falando do alimento saboroso. E aí a gente está fazendo referência à qualidade sensorial. Dependendo do foco em que a gente olha o alimento, a gente vai atribuir a ele qualidades específicas. Por exemplo, se eu tiver como foco a qualidade nutricional, eu vou observar nesse alimento aspectos como teor de proteína, qualidade da gordura, a qualidade o tipo de carboidrato, né? Se eu for analisar do ponto de vista da segurança, eu vou analisar a questão sanitária, né? Então, o modelo que esse alimento foi preparado, quais são as condições em que aquele alimento é mantido para que ele possa ser considerado um alimento de qualidade do ponto de vista sanitário. E quando a gente faz referência à qualidade sensorial, a gente vai fazer referência a aspectos sensoriais que são considerados importantes e que vai depender do tipo de alimento que a gente tenha a oferecer, e esse alimento ele terá suas características sensoriais específicas dependendo da sua identidade. Né? Como é que a gente vai enxergar essa qualidade? Né? A partir de padrões de conformidade. Por exemplo, o que eu vou considerar que é um padrão de conformidade do aspecto nutricional? A gente tem critérios baseado em guias, baseado em orientações nutricionais relacionadas à alimentação saudável, né? Que vai me trazer esses padrões de conformidade para esse alimento ser considerado um alimento de excelência ou um alimento de qualidade. Do ponto de vista sanitário, eu tenho padrões sanitários pré-definidos para que eu possa considerar que esse alimento é considerado um alimento de qualidade. Assim como os aspectos sensoriais, né? A harmonia de cores, a harmonia de sabores, né? A apresentação desse alimento, e vão ser outros critérios que vão ser tomados como referência para considerar esse alimento como sendo um alimento de qualidade. Qualidade em alimentação coletiva, né? O que são observados nesse aspecto da qualidade da alimentação coletiva? Né? Eu tenho que observar a adequação da composição química dos alimentos do cardápio, que é o que vocês viram há até pouco tempo na parte de planejamento de cardápio para a coletividade, né? A questão da adequação nutricional, do equilíbrio entre os nutrientes. Outros aspectos que devem ser considerados é o desejo das pessoas em consumir o alimento, que é um ponto que eu coloco bastante como sendo relevante. Por exemplo, a gente pode fazer um cardápio extremamente adequado do ponto de vista nutricional, mas se esse cardápio não despertar o desejo do consumidor para o consumo desse alimento, o nosso planejamento nutricional ele não vai ter o objetivo atingido. Por quê? Eu só vou ter o atingimento do objetivo no momento em que o consumidor consumiu o alimento e ele fizer aproveitamento desses nutrientes que estava presente nessa alimentação. Se o consumidor não tiver o desejo de se alimentar, ele não vai comer e, consequentemente, ele não vai realizar os processos de ingestão, digestão, absorção e aproveitamento, que são os processos importantes para que a gente tenha uma nutrição efetiva. E tudo isso vai ao encontro do que Proença coloca, que o ser humano ele não come nutriente, mas ele come alimento. Né? E esse alimento ele é percebido por várias dimensões. Então, não adianta somente eu me preocupar com o aspecto nutricional de uma alimentação se eu não tiver dentro do meu foco, dentro da minha atenção, aspectos sensoriais que são importantes para uma melhor aceitação dessa refeição. As características sensoriais do alimento, elas vão passar por diversos aspectos. Por exemplo,
o tipo de tempero que eu vou utilizar, né? A utilização de óleo, o acréscimo de açúcares ou de sal, assim como a característica sensorial ela está relacionada ao modo de preparo, né? E aí a gente tem que observar tanto a utilização desses ingredientes, como a gordura, o açúcar e o sal, como também observar o modo de preparo. Porque a utilização desses produtos que melhoram ou que modificam as características sensoriais, eles também vão interferir nas características nutricionais. Se a gente imaginar que o sal no alimento, ele torna o alimento mais atrativo para quem gosta de sal, obviamente, mas do ponto de vista nutricional, a gente tem o excesso de sódio como sendo um fator de preocupação, principalmente dentro do cenário epidemiológico que a gente se encontra hoje, né? Com uma quantidade de doenças crônicas não transmissíveis, dentre elas nós temos a hipertensão arterial, e que se ela não for levada em consideração o aspecto nutricional também, a gente não vai ter a qualidade efetiva desse alimento. Dentro das unidades de alimentação e nutrição, a gente tem vários critérios que vão indicar a qualidade dessa refeição, a qualidade dessa produção, né? Dentro desses critérios, nós temos o fator de correção, né? Que é um ponto importante, que a gente aprende lá na técnica dietética ainda, que o fator de correção, ele vai nos dar um indicador da qualidade da matéria-prima, né? Quanto maior o fator de correção do alimento, maior é o desperdício, e, consequentemente, menor seria a rentabilidade dessa unidade de alimentação. Então, a análise do fator de correção é um indicador importante para a gente avaliar a qualidade desse serviço. E dois indicadores importantes que estão em bastante discussão, que é a questão das sobras e a questão dos restos do alimento. Por que eu falo da sobra e dos restos, né? Porque a quantidade de sobra e a quantidade de resto vai ser um indicador importante da eficiência dessa unidade de alimentação, né? Se a gente colocar questões importantes, como, por exemplo, a questão da sustentabilidade, os indicadores de sobra e indicadores de resto vai dar uma percepção de qual é a eficiência dessa unidade de alimentação ou qual é o atendimento aos critérios de sustentabilidade que essa unidade de alimentação está sujeita, né? As sobras seriam aquele alimento que foi preparado, mas não foi servido, então é um indicador para que se faça um replanejamento desse cardápio, ou revisitando o número de refeições, ou revisitando o total per capita, né, que é preparado, para que a gente tenha uma produção ajustada a esse modelo de serviço, de modo que a gente não tenha desperdício do alimento preparado e não servido, né? E o indicador de resto é um indicador importante também, né? E o resto é literalmente aquilo que a gente vai colocar no lixo, né? As sobras, dependendo da forma como ela for acondicionada, a gente pode até fazer um aproveitamento. Por exemplo, se sobrou um feijão, eu posso reaproveitar aquele feijão, desde que ele tenha sido mantido em condições seguras, para que esse feijão ele venha a ser a base para você fazer uma sopa, por exemplo, não é? Mas o resto, que é aquilo que foi servido e que não foi consumido, isso de fato é lixo. A gente não vai reaproveitar um alimento que tenha ido para o prato, que tenha sido servido e que venha voltar para a unidade de alimentação. E esse indicador de resto, ele também é um termômetro muito sensível, porque ele vai indicar a qualidade, principalmente a qualidade sensorial. Porque o resto vai ser aquela informação que o consumidor ele se serviu do alimento, mas ele não comeu. E aí a gente se questiona, não comeu por quê? Porque o alimento não estava bom, né? Porque o alimento estava salgado demais, porque o alimento estava sem tempero, ou porque o alimento estava com per capita maior do que a capacidade de ingestão daquele comensal, né? Então, vários desses fatores são importantes serem analisados para que a gente possa identificar esses critérios e replanejar, né? Seja replanejar a matéria-prima ou seja replanejar quantidade de alimento produzido e servido. Dentro do aspecto do controle higiênico sanitário, a gente tem vários critérios sanitários e normas que devam ser cumpridas para que a gente consiga atingir essa qualidade,
né? A implantação do sistema de controle de qualidade higiênico-sanitária já possui ferramentas muito bem estruturadas, como, por exemplo, as boas práticas na produção de refeição, como as análises de perigos e pontos críticos de controle, onde a gente vai analisar cada ponto no fluxo da produção do alimento, qual é o ponto em que eu mereço, em que eu preciso ter uma atenção maior para evitar a contaminação, para evitar a sobrevivência ou evitar a proliferação de micro-organismos, né? Então, já existem ferramentas suficientemente estruturadas para essa análise. Assim como nós temos padrões internacionais que são implantados em muitas unidades de alimentação que têm por objetivo atestar essa qualidade higiênico-sanitária do alimento, né? A ISO 22000, as normas da ABNT, a 15635 e a 15033, que geralmente vocês estudam esses padrões lá na disciplina de GAC 2, quando vocês estão fazendo a análise das condições sanitárias do alimento, né? E já existem critérios e padrões pré-definidos para esse tipo de análise. E o terceiro ponto do aspecto da qualidade é a qualidade sensorial, né? Que hoje a gente possui algumas ferramentas, que é sobre essas ferramentas que a gente vai tratar nessa aula de hoje, tá? Que permite que a gente tenha indicadores de qualidade analisando esse aspecto sensorial, que muitas vezes termina sendo um aspecto subjetivo, né? Ah, o cardápio tá bom, o cardápio não tá bom, o cardápio tá colorido, o cardápio tá harmônico. Então, essas ferramentas, elas são importantes porque criam instrumentos, criam registros para que a gente possa fazer uma análise mais precisa da qualidade sensorial desses alimentos, né? Quais são esses métodos? Nós temos o método AQPC, que é a avaliação da qualitativa das preparações do cardápio. Eu tenho o método AQNS, que é o método da avaliação da qualidade nutricional e sensorial das preparações, e o método do IQR, que é o método do índice de qualidade da refeição, que a gente vai falar sobre cada um desses métodos a partir de agora. O primeiro deles, o método AQPC, que é a avaliação qualitativa das preparações do cardápio. A gente fala que esse método, ele permite não só uma avaliação sensorial, mas ele permite indiretamente a gente fazer uma avaliação nutricional. Obviamente que não é uma avaliação nutricional tal qual é a avaliação da análise do cardápio, onde a gente utiliza tabelas de composição centesimal para quantificar a quantidade de calorias, a quantidade de proteínas, a quantidade de sódio, de ferro, dentre outros aspectos nutricionais que são importantes de serem avaliados. Mas, a partir de análise de aspectos como a cor do alimento, né, a presença de determinados grupos de alimentos, como, por exemplo, a presença de frutos, de folhosos, dependendo do tipo de carne, eu tenho como inferir que aquele alimento ele é nutricionalmente de qualidade ou não. Por exemplo, se eu tiver um cardápio no qual eu tenha uma sobrecarga de gordura, por exemplo, que eu tiver carnes fritas, carnes empanadas, utilização de maionese, a utilização de óleos excessivos nas preparações, eu tenho como presumir que aquele cardápio ele pode estar com um excesso de lipídios. Ou, se eu tiver um cardápio que tiver nas suas preparações, por exemplo, a salada, eu estiver utilizando um tubérculo. Aí, além desse tubérculo, eu vou ter o arroz. Além desse arroz, eu vou ter um macarrão. Além desse macarrão, eu vou ter uma farofa. Além desse tubérculo do arroz, do macarrão e da farofa, a minha sobremesa é um doce ou uma sobremesa elaborada. Eu não preciso fazer análise nutricional para inferir que essa combinação vai me gerar um cardápio calórico, que vai me gerar um cardápio com um excesso de carboidratos. Então, o método AQPC, ele é um método que é dividido em etapas, tá? Como é que funciona?
São apontados os itens para que se faça a análise do cardápio, tá? Primeiramente, a gente analisa esse cardápio no dia, posteriormente por semana, e então a gente faz a análise do cardápio do mês. Por exemplo, eu vou analisar o meu cardápio do dia, sobre diversos aspectos. Tipo de alimento, as cores desse alimento, o tipo de preparação, né? O tipo de técnica de cocção, se eu possuo carnes gordurosas ou não possuo carnes gordurosas. Esse cardápio, ele estando adequado naquele dia, eu vou olhar o dia anterior e o dia seguinte, que é justamente quando a gente começa a fazer a análise da semana. Por exemplo, se o dia de hoje eu tiver na minha preparação da proteína, por exemplo, um bife à milanesa, que é uma fritura, que é uma carne vermelha, e a gente sabe que esse tipo de preparação, geralmente ela tem uma carga lipídica maior, eu vou analisar qual foi minha proteína do dia anterior, para fazer com que aquela proteína do dia anterior, ela tenha uma carga lipídica ou um método de preparo diferente dessa proteína do dia de hoje, assim como a proteína de amanhã. Para que eu não tenha, por exemplo, 3 dias seguidos de preparação com fritura. Não é que a fritura seja proibida dentro de uma unidade de alimentação, mas o excesso ou a repetição dessa fritura é que é a nossa grande problemática, tá? Então, a gente vai fazer essa avaliação no dia, depois nós fazemos a avaliação da semana e depois nós fazemos a avaliação do mês. E a gente vai ver como é que a gente pode operacionalizar essa análise. A segunda etapa é a gente definir quais são os critérios que vão ser analisados. Por exemplo, técnica de cocção. Se o alimento é grelhado, se o alimento é frito, se o alimento é assado, se ele é cozido, tá? Então, essas técnicas de cocção, elas vão ser apontadas. Segundo critério, né? A cor das saladas e a combinação dessas cores e de todas as preparações do cardápio do dia. A gente sabe que quanto mais colorido é um cardápio, mais atrativo ele se torna e nutricionalmente mais completo. Porque a gente sabe que principalmente os micronutrientes do grupo das vitaminas, a gente vai encontrar vitaminas diferentes em alimentos de coloração diferente. E quanto mais colorido for o meu cardápio, maior é a variedade desses micronutrientes e maior é a possibilidade de conseguir incluir naquela refeição um número maior de nutrientes, no caso vitaminas, é possível, né? Então, do aspecto sensorial, um cardápio monocromático, ele é muito monótono, né? Imagine se eu tenho um cardápio que é pirê de batata, que é frango branco, que é o arroz branco, o feijão branco, um suco de caju que também é branco e um melão espanhol que também é branco, né? E aí quando você vai olhar para aquela preparação, ele está completamente branco, aquele cardápio, ele está completamente branco e vai fazer com que não haja o aspecto sensorial das cores como sendo um atrativo para o consumo daquele alimento, né? Outro aspecto a ser observado, o número de preparações de alimentos ricos em enxofre, né? Principalmente os folhosos, como repolho, como alimentos como cebola, né? Então, a gente tem que ter um equilíbrio na oferta desses alimentos, né? O aparecimento de folhosos e conservas nas saladas de frutas e nas sobremesas, né? Porque as conservas, embora sejam vegetais, mas a gente sabe que essas conservas, elas carregam dentro da sua composição, pela própria natureza do alimento, né, da produção daquele alimento, eles carregam teores de sódio, né? E a gente tem que analisar a presença excessiva dessas conservas, né? A presença de doces e a classificação do cardápio diário em pouca ou muita quantidade de gordura, sendo investigado pelo teor de gordura dos alimentos na preparação, tá? Principalmente nas carnes ou pela própria técnica de preparo, que nesse caso seria a fritura. E aí, como é que a gente vai analisar, né? Como a gente já tinha feito a menção anterior. A gente vai analisar o cardápio do dia,
observando técnica de cocção, combinação de cores, preparações ricas em enxofre, presença de folhosos, conservas e frutas, presença de doces e a quantidade de gordura. E eu vou adequar o cardápio do dia em relação a esses aspectos aqui. Depois, eu vou comparar o cardápio do dia com o dia seguinte e com o dia anterior, para observar se não há repetição de um dia após o outro desses critérios que estão sendo analisados. E fazendo isso, eu vou fazer a análise da semana, que depois eu vou fazer a análise de uma semana com a outra, finalizando a análise do cardápio do mês. Então, primeiro eu vou fazer a análise diária, depois eu vou fazer a análise semanal e depois eu vou fazer a análise mensal. Então, esse aqui é o modelo de um formulário no qual a gente faz a análise, né? Então, por exemplo, eu vou colocar cardápio dos dias, e aí eu vou colocar o período do cardápio, qual é o mês e qual é o ano, e vou fazer essa análise. Na segunda-feira, quais são as preparações? Quais são as técnicas de cocção? Quais são as cores? A observação. E aí a gente vai fazendo essa comparação paralela. Então, por exemplo, eu tenho aqui na segunda-feira técnica de cocção fritura. Na terça-feira eu não vou colocar fritura. Né? Eu posso colocar um assado, posso colocar um grelhado. Na quarta eu vou colocar um cozido. De modo que a gente faça essas técnicas de cocção, elas sendo variadas dia após dia. Porque se a gente consegue adequar no dia e adequar na semana e uma semana após a outra, a gente consegue fazer essa adequação no mês. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma análise. Ou seja, semana 1, não é? Semana 2, semana 3, semana 4, semana 5. Ou seja, na semana 1, quantas vezes foi oferecido fruta? Não é? Quantas vezes foi oferecido legumes mais verdura? Quantas vezes foi oferecido folhosos? Almoço igual ao jantar? Lanches iguais, né, em relação às cores? Alimentos ricos em enxofre, a oferta de doces, né? Carne gordurosa mais fritura ou presença de ácidos graxos trans, né? Dependendo do tipo de preparação ou do tipo de ingrediente que a gente vai colocar. E aí a gente vai fazer uma análise para ver a ocorrência dessas situações, né? Para que a gente possa analisar, olha só, durante 30 dias... né, eu tive 4 ofertas de folhosos. É suficiente? Né? Durante 30 dias, eu tive a oferta durante esses 30 dias, 23 dias foi oferta de doce. Né? Então, isso já nos coloca um alerta de que, de repente, eu poderia substituir essa sobremesa de doce por uma sobremesa de fruta ou algo menos calórico, com menos carga de carboidrato. E a terceira etapa é justamente reunir as avaliações diárias com as informações quanto ao número de dias em que aparecem frituras no cardápio, que há repetições de preparações, que há repetição de técnicas de preparo, que há frutas de sobremesa, que há doces industrializados ou preparados como pudim, gelatina, né? Quando ocorre a oferta de doces na sobremesa e fritura ao mesmo tempo, né? Imagine que se naquele dia o cardápio ele for ter uma fritura, de repente eu vou priorizar a sobremesa como sendo uma fruta, né? Porque aí eu não vou ter uma sobrecarga calórica. Se há oferta de carne gordurosa, desconsiderando o dia em que a carne é preparada com a técnica de fritar, pensar no jogo de cores do cardápio, se está atrativo ou não, né? Se são oferecidas 2 ou mais preparações que são ricas em enxofre, a oferta de saladas de folhosos entre as opções de salada, né? Se é oferecida conserva nessas saladas e se as técnicas de preparo da segunda opção da carne vão coincidir com as técnicas de preparo da carne do dia, né? Tanto do ponto de vista sensorial, como também do ponto de vista operacional, porque se a gente coloca 2 proteínas no mesmo dia,
utilizando-se a mesma técnica de preparo, a gente corre o risco de sobrecarregar o equipamento que está responsável por fazer a preparação daquele alimento em específico. Né? A gente vai fazer a avaliação da semana, apontando quantos dias são, quantos dias tivemos de fritura, quantos dias tivemos com cardápio repetido, e cada critério a gente vai colocar aqui a frequência com que esse critério ele apareceu nessa análise, né? E cada critério desse vai ser analisado diariamente e vai ser analisado semanalmente. E depois a gente vai fazer o compilado do mês. A avaliação da qualidade nutricional e sensorial, o AQNS, ele é baseado nos conceitos que foram aplicados no método APPCC, né, que faz justamente a avaliação da segurança alimentar do alimento, da refeição produzida, né? Então, utilizando os conceitos básicos da segurança alimentar, principalmente o método APPCC, é que a avaliação da qualidade nutricional e sensorial ela vai se pautar. Como é que vai funcionar isso, né? A gente sabe que os alimentos eles possuem as suas características próprias, né? Tanto nutricionais como microbiológicas, juntamente com a técnica de que esse alimento vai ser preparada, né? E na combinação dessa qualidade nutricional com uma técnica de preparo correta, a gente vai ter, consequentemente, uma qualidade sensorial. E com isso, a construção de hábitos alimentares mais saudáveis, né? A partir de escolhas mais saudáveis, de preparação do alimento de forma mais saudável. Então, o método AQNS, ele surgiu a partir de um trabalho de dissertação de Rickes, onde foram analisadas preparações à base de carne, né? Fazendo um monitoramento desse processo produtivo, né? Do monitoramento da qualidade nutricional e sensorial. A partir dessa análise, foi criado um modelo teórico baseado no método APPCC, que é um método utilizado para a avaliação da qualidade higiênico-sanitária, né? E esse modelo teórico surgiu justamente para reforçar a metodologia de análise da qualidade nutricional e sensorial de um alimento. A partir da utilização de técnicas de preparo inadequadas, da análise dessa utilização inadequada de técnicas, o alimento poderia sofrer perda ou redução no valor nutricional e dos aspectos sensoriais dessa preparação. Então, dependendo da técnica de preparo, a gente pode ter um alimento melhor nutricionalmente ou um alimento pior nutricionalmente, né? E foi baseado nessa análise que Rickes fez esse trabalho e a estruturação dessa metodologia. Então, o método ele segue o mesmo passo do APPCC, só que ao invés de se fazer a análise dos riscos microbiológicos, dos perigos microbiológicos na produção do alimento, passa a ser enfatizado quais são os riscos nutricionais e sensoriais que podem comprometer a qualidade final das preparações que estão sendo elaboradas nesse cardápio. Tá? Então, o método sugere a estruturação do fluxo da produção desse alimento e, em cada etapa desse fluxo, analisar quais são os perigos nutricionais e os perigos sensoriais que podem comprometer a qualidade final das preparações elaboradas, né? Porque a gente sabe que as características nutricionais e as características sensoriais, elas dependem das técnicas de processamento. Dependendo da técnica de processamento que eu for utilizar para produzir esse alimento, eu posso interferir tanto na característica sensorial para melhor ou para pior, como eu também interfiro na característica nutricional, tornando aquele alimento mais ou menos nutritivo. Então, quais são as etapas desse
dessa metodologia, né? A etapa 1 iria ser realizada a avaliação das características da unidade para se estabelecer a etapa 2, que é a avaliação do processo operacional do conjunto das preparações que iriam ser analisadas ou que iriam ser consideradas, né? A etapa 1 iria ser uma espécie de caracterização da unidade, número de refeições produzidas em cada turno, distribuição dos funcionários para atender a demanda de produção, as características de área física, de equipamento, dos operadores e o sistema de informação, de transmissão de informações, né? E, em subsequente, a gente teria a etapa 2, que seria propriamente dita a avaliação do processo operacional do conjunto das preparações que iam ser consideradas, né? E que seria um indicador de qualidade ou itens que seriam verificados periodicamente, tá? Onde os dados seriam registrados e entrariam dentro do processo para que, no momento que se identificasse alguma não conformidade em relação a esse aspecto que está sendo analisado, né? Técnica de preparo corretamente, que pudesse comprometer a qualidade nutricional ou a qualidade sensorial, iriam ser realizadas implantações de ações corretivas, né? Que é o mesmo raciocínio do APPCC. No momento em que a gente identifica uma não conformidade, cada não conformidade deve possuir uma ação corretiva associada. Porque não adianta a gente identificar um problema na produção de um alimento se a gente não usa essa identificação positivamente. Ou seja, para corrigir o erro que foi detectado nessa produção. O terceiro e último método de avaliação da qualidade nutricional e sensorial da refeição, a gente tem o IQR, que é o Índice de Qualidade da Refeição. O IQR foi um método criado a partir de um trabalho de Jaime Bandone, onde foram avaliadas a qualidade das refeições de empresas cadastradas ao PAT na cidade de São Paulo, né? Esses autores, eles avaliaram a qualidade global das refeições, né? Dentro dessa perspectiva de avaliar os riscos nutricionais e sensoriais, tá? Foi um estudo realizado com 72 empresas cadastradas no PAT e essas informações foram coletadas em 3 dias consecutivos dessas refeições, né? Que a partir disso eles foram criando indicadores para estabelecer uma classificação quanto à qualidade dessa refeição. Então, esse trabalho de Jaime Bandone foi feito com o objetivo de avaliar a qualidade global das refeições oferecidas. Os índices para avaliação global consideraram a ingestão de alimentos e nutrientes simultaneamente, permitindo uma avaliação indireta dos componentes da dieta. Com essa avaliação, procura-se comparar a ingestão de determinados nutrientes, alimentos e grupos alimentares a um determinado padrão, estabelecendo uma pontuação que permite classificar a alimentação, né? Como é que funciona essa metodologia? O IQR, ele estipula critérios para pontuação, tá? Que critérios? A oferta de frutas e hortaliças, oferta de proteínas, oferta de carboidratos, oferta de gordura saturada, de gorduras poliinsaturadas, de oferta de colesterol, oferta de açúcares livres, oferta de sódio e variedade do cardápio. E tem uma pontuação mínima e uma pontuação máxima, de acordo com cada critério. Por exemplo, para que tenha uma pontuação mínima de 0 pontos, a oferta de frutas e hortaliças deveria ser uma oferta menor ou igual a 80 gramas. Se no cardápio houver uma oferta menor do que 80 gramas, nesse ponto vai ter a pontuação de 0. Se for uma oferta maior ou igual a 160 gramas, vai pontuar 10. E com essa lógica, a gente vai utilizar a avaliação dos próximos critérios. Proteínas.
Se eu tenho 23% ou mais do total de energia proveniente de proteína, vai pontuar 0. Se tiver 15% ou menos do total de energia proveniente de proteínas, eu vou pontuar 10. Carboidratos, gorduras e assim sucessivamente. Ou seja, para cada item, eu tenho um critério de pontuação negativo, né? No caso 0, e critérios de pontuação positiva, no caso, se esse critério ele for considerado adequado, né? E aí, cada item vai ser analisado individualmente, separadamente, dentro desses critérios pré-estabelecidos e realizada uma pontuação para cada critério desse. Ao final dessa pontuação, a gente vai fazer a soma, né? E vai classificar essa refeição de acordo com o total de pontos, né? Ou seja, acima de 80% de adequação, ela vai ser considerada uma refeição adequada. De 51% a 80%, essa refeição precisa de melhoria. E de 50% e menor do que 50%, ela se torna uma refeição inadequada. Tudo isso baseado nesses critérios que foram apontados lá naquela avaliação, tá? E aí a gente vai ter uma pontuação da adequação dessa refeição de acordo com os critérios pré-estabelecidos. Refeição adequada, refeição precisa de melhoria e uma refeição inadequada do ponto de vista nutricional e sensorial, tá? E aqui a gente tem as referências onde tem o material completo, né, as informações completas a respeito dessas metodologias.